Porque não é que valoriza a Bíblia, valoriza uma interpretação específica da Bíblia. Que se for ver como um todo, claro que a Bíblia vai falar sobre a vida, amar o próximo, a Bíblia si está falando de mesmo, 66 livros escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, é uma biblioteca, por isso que é Bíblia, né? É uma coisa absolutamente complexa, difícil de sistematizar, eu diria impossível de sistematizar, ao ponto que você tem que falar de uma teologia joanina, de uma teologia lucana, de uma teologia paulina e assim por diante. Porque você tem teologias, você tem um monte de coisa dentro da Bíblia, né? Mas em nome de uma interpretação, aí você cria essa bibliolatria. Mas a gente tem que sempre reforçar que o problema não é a Bíblia, o problema é essa interpretação que foi absolutizada. Ela, né? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais uma roda de conversa aqui no Liberchat, o nosso podcast que você já conhece, eu tenho certeza disso. Se é a primeira vez, veja os vídeos anteriores, já adicione aí nas redes sociais, o Instagram é Liberchat_. Temos no YouTube também o nosso canal no YouTube, que é podcast Liberchat, estamos também no Spotify. Então se inscreva nas nossas redes, ative o sininho lá no YouTube para você ficar por dentro quando forem colocados novos vídeos aí. E outra coisa, compartilhe com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que todos os seus amigos que fazem parte aí das suas redes sociais são pessoas que você conversa. Então compartilhe com todos eles, tá bom? Interage também aí no vídeo e no YouTube para que a gente possa ter esse feedback. Eu tenho certeza que você está gostando do nosso bate-papo ou dos bate-papos que ocorrem aqui. E de vez em quando aí você dá um sorriso, você comenta sozinho, porque é assim mesmo, né? Se está no carro ouvindo no Spotify, você fala sozinho. Se está na academia ou em casa assistindo, você comenta com a pessoa que está do lado. Mas é isso aí, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito importante que eu conheci há algum tempo e de repente a gente se encontrou aí no congresso, que é o Dr. André Anéas. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Na época você estava fazendo doutorado na PUC, né? Exatamente, acho que 2019, né? Eu estava começando o doutoramento lá na PUC. E aí eu fui convidado por um amigo em comum, cheguei lá e eu conheci você. E depois a gente ficou um tempo sem se falar, até que a gente se reencontrou agora há alguns meses e deu certo de você vir aqui conversar aqui mais de perto aqui. Então seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Liberchat é uma junção de duas palavras. Tem a ideia de liberdade para falar. Então aqui você está à vontade para expor as suas ideias, para que as pessoas possam conhecê-lo mais, conhecer mais o seu trabalho. Privilégio estar aqui, Wilson. Uma alegria. Obrigado pelo convite, meu irmão. Eu gosto de agradecer no início, porque vai que a conversa geralmente fica tão empolgante que no final a gente esquece, o tempo está acabando e a gente fala, ih, caramba, eu esqueci de agradecer. Então deixa eu já agradecer antes para não dar esse tipo de problema. Obrigado, Thaís, também que está na técnica aí, tentando sempre ajustar aqui da melhor maneira para que o som e o áudio chegue legal para você aí, tá bom? Vamos lá, doutor. Me diz aí. Sem essa formalidade, doutor. Então vou chamar de André. André, tá ótimo. Mais fácil, né? Fica mais agradável. Fica mais intimista aqui do Liberchat, né? É isso aí. Então tá bom. Você é formado em teologia, doutor em teologia, não tem como falar, porque faz parte da sua formação acadêmica. É pastor também. Fale mais sobre você aí, um pouquinho, pro pessoal que está em casa, conhecê-lo um pouquinho melhor e participar dessa conversa. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre mística, né? Exatamente. Você é escritor, trouxe um novo livro aqui e a gente vai trabalhar um pouquinho o conteúdo desse livro aqui, né? Teomística. Vamos lá. Hoje vai ter filosofia aqui bastante, teologia também. É isso aí. Então, a minha caminhada, né? Ela passa, assim, inicialmente por um desejo de servir a igreja, né? Então, quando eu vou pro seminário, né, para a faculdade de teologia, eu vou para a faculdade de teologia com interesse, com a intenção de me preparar para poder servir a igreja como pastor, né? Ainda não tinha muita clareza, né? Como que seria esse formato, como que a coisa aconteceria, mas era com esse tipo de intenção, né, Wilson? E conforme o curso ele foi adentrando, né? A gente foi passando os anos, chegamos lá no momento de fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Eu já tinha percebido, pelo feedback de alguns professores que eu tinha tido aula, que havia uma certa aptidão para pesquisa, para um trabalho mais acadêmico. E desse processo,
acabo, né, o curso de teologia lá em 2015, mais ou menos, e ingresso na PUC de São Paulo, no mestrado em teologia. E do mestrado em teologia, eu vou para o doutorado em teologia, que foi mais ou menos esse momento que a gente se encontrou lá, que eu estava provavelmente apresentando o resultado da dissertação de mestrado. Entendi. E adentrei o processo de doutoramento, que foi concluído ano passado, em junho, né, de 2023. Tá bem recente, então. Bem recente, bem recente. Você já começa falando da sua ida à universidade. Você já era evangélico desde criança? Então, na verdade, assim, a minha mãe, ela tinha uma tradição batista, só que ela não frequentava a igreja mais, né, há alguns anos, né? E meu pai, de tradição católica, mas também não praticante. E então eu cresço, né, dentro de uma família em que eu tenho aí duas influências, né, de tradições cristãs. E minha mãe, ela sempre fazia questão, né, mesmo não frequentando a igreja, de me levar para a escola dominical, né, alguns domingos, né? Então eu ia na igreja que tinha na rua da minha casa, que inclusive era uma igreja batista. E aí, quando eu tinha aproximadamente 12 anos, meus pais são convidados para fazer um encontro de casais numa igreja evangélica, que quem tinha fundado era a prima da minha mãe. E a partir daí eu começo a adentrar esse ambiente evangélico, né? E daí eu comecei a tocar no louvor da igreja, aquela coisa, né? E foi embora. Mas até então, né? Até 2008, assim, com zero interesse em ser pastor. Assim, não, em ser pastor, assim, era uma coisa absolutamente fora de cogitação, que não passava nem pela ideia, né? Assim, pregar todo domingo, pastorear, etc e tal. Meu negócio era tocar uma guitarrinha. Tá de boa. Tá de boa, né? Mas você vê aí as coisas... Não sabia que você gostava de música, não, mas você gosta. Eu então, também gosto, viu? Já cantei num grupo também, a capela. Ah, que legal. Cantava bastante por aí. Hoje eu não toco mais nada, né? Não toco mais nada. Meio frustrado. Exatamente. Mas gostava de tocar guitarra. Cheguei, um dado momento da minha adolescência, queria ser músico e tal, mas acabou que não... A vida levou para outro lugar, né? E aí foi que você então despertou esse desejo de se tornar em 2008, o que acontece, né? Em 2008 eu experimentei, né, ali o que a gente chama, né, de chamado pastoral, né? Eu tive ali realmente um momento em que houveram experiências, né, que eu vivenciei, que realmente me conduziram para esse lugar de querer, de ter o desejo e despertou uma vontade de poder servir a igreja de uma maneira mais contundente, mais integral, e principalmente na área da palavra, do ensino, da pregação, né? E então em 2008 há uma virada de chave aí. Nessa virada de chave eu procuro um pastor que eu conheci em um acampamento de igreja, estava no retiro de igreja, e falei para ele, olha, eu sinto que Deus está me chamando para alguma coisa, não sei bem o que é. Foi no retiro que teve essa experiência, esse desejo de se tornar foi pastor? Antes, foi antes. Foi na época que eu estava fazendo uma faculdade de administração. Né? E aí eu procuro esse pastor ele fala para mim, olha, vai estudar teologia. É importante você estudar teologia para você se preparar para isso que você está sendo chamado. Tem que saber, né? Aí ele foi muito sábio, eu acho, né? Até porque ele não me orientou a largar a faculdade de administração, né? Então eu fui fazer um curso básico de teologia, um curso livre, que depois, em 2015, eu virei professor desse mesmo curso. Né? Então foi bem interessante, assim, foi bem especial. E aí adentrei esse universo da teologia, né? De uma maneira, assim, inicialmente, como eu disse, pouco pretensiosa do ponto de vista acadêmico. Era mais um interesse de se capacitar para poder servir no ministério. Mas aí eu realmente percebi ao longo da caminhada que a questão acadêmica era algo importante. E então hoje eu estou nesses dois lugares, né? Eu sou pastor de igreja local e também desenvolvo um trabalho acadêmico na universidade e enfim, dando aula, lecionando e assim por diante. Parabéns aí. Como pastor local, qual igreja você... Eu sou pastor na Igreja Batista em Quitaúna, lá em Osasco. Osasco. Isso, lá em Osasco, perto ali da Vila Militar, né? Não sei se você conhece ali mais ou menos. Conheço Osasco, mas... quase próximo ali de Carapicuíba já. Tá. Bem então quase na divisa ali, né? E eu tô lá há 5 anos, mais ou menos em 2019 foi quando eu comecei a pastorear lá como pastor, né, titular da comunidade de fé.
E tô lá há aproximadamente 5 anos, já passou um pouquinho mais de 5 anos. Entendi. Me tira uma dúvida aqui. Eu sou adventista, posso dizer assim, durante muito tempo, né? Sim. Inclusive eu fiz teologia também, né? Sou formado em história e fiz teologia. No adventismo, geralmente um pastor, ele é ligado a uma associação. Sim. Os batistas também têm uma associação ou é uma igreja local? Você é pastor só da igreja local, não tem um distrito, né, com várias igrejas. Isso é importante, né, de esclarecer, né? Porque os batistas, eles têm como princípio, a marca distintiva de um batista são alguns princípios. Dentre esses princípios, um deles é a autonomia da igreja local. O que isso significa? Significa que uma igreja batista, necessariamente, ela tem que ser autônoma. Então, não existe nenhum tipo de ingerência externa àquela igreja local. Isso não significa que a gente não faça parte de uma associação. Então, a nossa comunidade está vinculada hoje a uma associação, que está vinculada, por sua vez, a uma convenção do Estado de São Paulo, que está vinculada a uma convenção brasileira. Então, os batistas, eles se juntam nessas associações, nessas convenções, para voluntariamente eles cooperarem entre si para alguns interesses comuns. Né? Então, é esse o tipo de relação. É uma relação de voluntariedade, de cooperação da parte das igrejas locais para com uma determinada associação. Mas é como eu disse, cada igreja local ela é autônoma, ela tem a sua assembleia, que é a voz mais autoritativa, e ela toma, portanto, todas as suas decisões ali a partir do seu corpo de membros. É interessante, né? Então aí você acaba tendo mais uma autonomia e fica mais centrado na igreja local ali para cuidar melhor dos membros ali. É um sistema eclesiástico, né? A gente chamaria de congregacional, né? Tem o ônus e o bônus, né? Eu particularmente, obviamente, por ser dessa tradição, eu acho que é um modelo assim muito adequado, muito bom, muito saudável. Então não há uma troca de pastores ali durante tempo, né? O que acontece assim, de acordo com o estatuto da igreja local, pode se definir como que isso vai acontecer. No nosso caso lá, estatutariamente, de 5 em 5 anos, a igreja ela precisa votar para renovar se o pastor André ele permanecerá mais 5 anos como pastor da igreja local. Né? Então, de 5 em 5 anos, tem uma votação, uma assembleia extraordinária, com quórum específico, tem todos uns detalhes, né? E aí se define. E se ela vota contra você permanecer, no dia aí seguinte você vai pra uma pego... outra, não? Não. No dia seguinte eu pego as minhas coisas e vou embora pra minha casa. Só se ela se uma outra congregação local chamar você. Exatamente. Pra ser pastor. Aí outra igreja batista local, tem autoridade ela fazer tem isso. autonomia e liberdade para poder me convidar para um processo de sucessão pastoral, em que eu vou estar ali pregando, a igreja vai me conhecer e a assembleia dessa igreja local, ela vota para me eleger ou não, de acordo com o que está especificado no outro estatuto, porque não é um estatuto unificado, cada igreja local tem o seu micro-universo ali e define-se, né? É assim que funciona. É interessante que você falou, tem os prós e os contras, né? Por exemplo, um pastor adventista já sabe que se apoiou aqui, vai para lá e tal, então ele fica mudando de lá, de igreja para igreja. Você tem, acho que talvez, entre aspas, você tem, acho que um pouco mais de imprecabilidade. Tem mais uma certa garantia. Você tem uma gestão... Um remanejamento, assim, algum problema que tenha, né? Alguma coisa administrativa. Exatamente. Mas vem cá, então você vem de uma igreja protestante, né? Sim. Eu achei interessante na sua fala, quando você falou que você em algum momento teve quase que uma virada de chave, que você não pensava em ser pastor, de repente você sentiu um chamado de Deus. Eu costumava dizer no curso teológico que eu não sentia esse chamado de Deus para ser pastor. Talvez por isso que eu não tenha nenhuma igreja para administrar. E eu sempre fui muito racional. Quando eu conheci você lá na PUC, né, que eu participei lá como aluno convidado ali das pesquisas que vocês estavam fazendo, e você me apresentou esse primeiro livro, A Racionalização da Experiência de Deus. Sim. Então, eu sempre me achei muito racional. Entendeu? Não sei se da forma como eu fui criado e entendi teologia, porque eu fui criado na igreja adventista, então a igreja adventista, ela se denomina a detentora da verdade, embora a gente já sabe que, né, assim... Na época, a gente entendia assim. Eu entendia assim, que era a igreja verdadeira, que guardava o sábado. Pelo fato dela ensinar a guarda do sábado, então ela se achava, né, a igreja que explicava de acordo com a Bíblia. É claro que
na sua ecleologia, doutrinas, ali está bem próximo dos ensinamentos da Bíblia. Mas não é só isso, né? Claro. Não é só isso. Então a gente sempre muito apegado à letra da lei e tal, ao racionalismo, assim. Talvez baseado um pouco no que Paulo fala em Romanos 12, verso 1, que fala, né? Apresentar a Deus um culto racional. Sim, sim. E nesse livro aqui parece que você faz uma crítica a esse racionalismo, né? Perfeito, perfeito. Pode falar mais aí a respeito? Posso. É muito importante essa palavra que você utilizou, né? Você falou de razão, mas você falou de racionalismo. Eu acho que é esse que é o alvo, não tenho certeza. Esse é o alvo da minha crítica. Né? É o racionalismo, que coloca a razão dentro de um lugar em que ela dará conta de absolutamente tudo. Na verdade, isso daí é o coração de todo tipo de fundamentalismo, né, religioso e de maneira específica que o fundamentalismo cristão. Ele é uma lógica racionalista, porque com o uso da razão, se entende que você consegue aparar todas as arestas a respeito da fé, a respeito do entendimento de Deus, a respeito das doutrinas. E isso tudo nada mais é do que um sistema lógico, dedutivo e racional. Né? E isso é o racionalismo. É importante fazer essa distinção porque, de maneira nenhuma, eu advogo no meu trabalho em favor da irracionalidade, de uma irracionalidade ou coisa do tipo, né? Pelo contrário, né? Talvez do equilíbrio, então. Exatamente, porque o ponto-chave nós estamos aqui conversando porque tem razão. Eu escrevo um trabalho acadêmico que há razão. Então, a razão, não há nada de errado com a razão. O problema é quando ela se torna soberba. Dogmatizada, mas soberba principalmente ao ponto de achar que a mente humana, a cognição humana vai ser capaz de dar conta de absolutamente tudo. E aí a gente chega num lugar muito importante nessa história, que é você achar que a sua razão vai dar conta de Deus. Porque assim, venhamos, né? Se Deus de fato é Deus, como que a nossa razão humana vai dar conta dele, né? A gente vai escrever uma teologia sistemática para poder definir de maneira absoluta e cabal quem é Deus, de modo que, uma vez que a minha igreja assuma aquela teologia, ela é dona de uma verdade absoluta. Ela é detentora do saber, né? Do saber, exatamente. Aí isso vem é a um problema. apologia, então, porque eu fazendo parte de uma denominação assim, Sim. eu quero defender sempre a minha fé. Exatamente. Aí você vai cair numa apologética né? Obrigatoriamente. Né? Não tem como, porque quando você trabalha dentro desse tipo de sistema, e inclusive eu acho que é importante dizer isso, né? Um autor que eu trabalho muito aí, você deve lembrar, né? Que é o Rubem Alves. Sim. Ele fala justamente que esse é o problema das diversidades de expressões protestantes que a gente tem no mundo. O problema que tem pluralidade de denominações não é consequência do livre pensamento. Pelo contrário, o que faz a gente ter várias denominações é um enrijecimento de pensamento. O pessoal é tão sectarista, né? Por quê? Porque todos os sistemas de cada denominação, eles são enrijecidos. Todo mundo acha que é o dono da verdade. E como você acha que você é o dono da verdade, qualquer divergência que exista, você abre outra igreja. E também você é visto... Abre outra igreja quando você ainda permanece nos caminhos de Deus. Porque às vezes você é excluído daquele rol de igrejas ali. Tranquilamente. E você acaba se revoltando contra Deus, interpretando erroneamente. Porque se ali é o representante de Deus e aquela pessoa que representava Deus te expulsou, te ofende, te expulsa dali, então fala, Deus não me quer. Exatamente. E às vezes a pessoa se revolta. Se ela não tem uma cabeça mais aberta, né, um raciocínio mais lógico, ela acaba abandonando Deus, o caminho de Deus e indo para... E de maneira especial, qual que é o principal pecado que você pode cometer que faz você ser expulso de um tipo de ambiente como esse? É o crime de pensamento. Porque na hora que você pensa com liberdade e você destoa daquilo que é o senso comum dentro daquele ambiente, como aquele ambiente religioso, né? Aquela comunidade religiosa do ponto de vista sociológico, ela acredita que ela é detentora de um saber absoluto, na hora que você pensa diferente, automaticamente não é que você tem outra opinião, você vira um herege. Exatamente isso. E você precisa ser expurgado dali, entende? Então a coisa é bem radical, né? Sectária, portanto. Então, é meio estranho isso aí, não é? Porque Totalmente. você já foi vítima disso?
esse tipo de Olha, preconceitos assim? já sofri, né, situações em que a gente percebe, né, que pelo nosso pensamento a gente é observado, né, e muitas vezes excluído de determinados espaços e ambientes religiosos, né? Parece, Isso é muito natural dentro do e protestantismo. parece que não há um diálogo, né? Porque, Nenhum. tipo assim, porque eu tenho o saber aqui, se você não tá concordando comigo, é que você já pensa diferente. Aquilo que você falou, já se torna um herege, Já né? se torna um herege. Então porque o não diálogo... é mais seu lugar. Assim, né, Wilson? O diálogo pressupõe a escuta. Para eu dialogar com você, eu tenho que te ouvir. Para eu te ouvir, eu tenho que considerar o que você está falando. E considerar o que você está falando significa que eu tenho que fazer um salto dentro de mim mesmo para considerar se aquilo que eu estou ouvindo é válido, não é válido. Agora, se eu sou racionalista do ponto de vista da fé e creio que tudo que eu penso em matéria de religião é um saber absoluto, ou seja, o meu conhecimento é igual à revelação de Deus, eu não tenho diálogo, eu tenho só apologética. Eu só tenho defesa da minha fé. Eu finjo que te escuto tão somente para poder combater o teu pensamento, né? Eu vou um pouquinho mais além, você me corrige se eu estiver errado. Talvez seja por isso que o cristianismo, de uma maneira geral no Brasil, não generalizando, é claro, mas acabei de generalizar, né? Não é tão relevante, porque ele se torna muito frio, muito racional, assim, a ponto de esquecer a humanidade das pessoas, a emoção das pessoas, e ele se torna assim só dogmático, assim, né? Me parece que sim. Esse é um caminho que leva e conduz à aridez. Não à toa, a frieza no coração. A própria tradição pietista, né? Philip Spener, né? É um nome importante. Ela, na verdade, é uma reação, porque a fé pietista é uma fé mais experiencial, que valoriza a questão da experiência. E qual que é a crítica deles, né? A crítica é justamente esse racionalismo, essa aridez. Porque o pessoal começou a ir para a igreja lá em meados do século 17, 18, né? Ia para a igreja e escutava lá um sermão que era uma aula de teologia sistemática. E o pessoal tem relatos nos textos que o pessoal dormia. Aquilo não toca o coração, né? Então, mas isso veio depois da reforma protestante? Será que era a ideia de você romper ali com... porque o assim, catolicismo ali, então, para provar que a nova fé agora aprendida era a verdadeira, então tinha que enfatizar mais a questão do ensino? Me parece que o que acontece é assim, todo momento histórico que você tem uma grande efervescência social, né? O Durkheim, alguns sociólogos da religião vão trabalhar isso, que é o caso da Reforma Protestante, lá no século XVI, tem uma efervescência, aquilo explode, né? Então, justificação pela fé somente, Lutero, aquela coisa de cada um pode ter acesso... Só a escritura, vamos ler o texto na língua do povo, etc e tal, uma coisa calorosa, etc. Beleza. Quando aquilo lá passa, você tem um processo do quê? De racionalização do que aconteceu anteriormente, né? Então, o Lutero não é igual a luteranismo. Calvino não é igual a calvinismo. Armínio não é igual a arminianismo. É interessante que você citou Calvino, você fala que o Calvino não era calvinista. Né? Exatamente. Porque o que acontece? Quando você tem essas grandes explosões de conhecimento, de questões ali relacionadas à fé, posteriormente as pessoas que vão dar conta disso que aconteceu ali um século antes, algumas décadas antes, elas buscam tentar fazer o quê? Institucionalizar aquele tipo de pensamento. Racionalizar aquele tipo de experiência, né? Então isso me parece que é um processo até em alguma medida natural da própria humanidade. O problema é que do ponto de vista, quando a gente fala de fé, e você racionaliza a fé, você acaba por perder aquilo que é o mais bonito da fé. Porque o que é bonito da fé é o elemento experiencial, é o elemento, né, do patos, do sentimento, das emoções, né, daquela experiência subjetiva que cada indivíduo pode fazer do sagrado. E quando você vive esse tipo de experiência e vai para uma comunidade de fé que já está toda organizada, já tem todos os seus códigos, já tem todas as suas sistemáticas, já tem toda a sua teologia pronta, ela olha para você que experimentou a fé de cima para baixo.
Como se ela dissesse assim, eu vou te explicar agora o que aconteceu com você. Eu sei o que... Eu sei explicar tá e interpretar. Com você. Exatamente. E nessa interpretação, que nada mais é, né? Se a gente trouxer para o dia a dia de uma igreja, é aquela coisa da sala de catecúmenos, né? Então a pessoa tem uma experiência espiritual, né? Etc. Aí e alguém tal. vem, Mas para ela ser batizada e fazer parte oficialmente daquela igreja, ela tem que ser catequizada de acordo com aquela teologia. E se ela aderir 100% àquilo lá, ela tá apta para o batismo. Caso contrário, Caso não. contrário, não. Não, ela não tá, Percebe ela não tá como... nos dogmas, não está na norma, né? Não concorda com a norma que está ali estabelecida. Então ela se torna apta, na verdade, para a instituição religiosa. Agora, quem disse que ela não está apta para experiência espiritual com Jesus e... Isso não seria uma forma de uma técnica de oprimir as pessoas, para manter o controle das pessoas? Não tenho dúvida. É controle. É controle, né? É controle que está em questão. É óbvio, né? A gente tem que deixar isso claro também. É bem intencional, claro, no caso, claro. que está em nome de Deus ali, mas é claro que de boa intenção diz que o inferno está cheio, né? Mas é claro que a gente tem que levar em consideração que todo tipo de instituição, na medida em que você quer participar dela, você tem algumas regras, algumas normas, né? Isso é natural, né? De qualquer instituição. Seja uma empresa que você está trabalhando, seja esse podcast que a gente está aqui gravando. Você tem normas, você tem regras, você tem questões que você não... O problema é que quando a racionalização da experiência de Deus ela acontece de maneira intensiva e dentro desse fundamentalismo, obrigatoriamente esse processo ele é intensivo, culminando no racionalismo que a gente está denunciando e comentando aqui, isso leva para um lugar da manipulação, do controle e do dogmatismo. Concordo plenamente. Não tem jeito. Há esse interesse. Vai porque, lá, né? digamos assim, né, sociologicamente falando, esse papel do sacerdote, ele tá ali para quê? Para gerir o sagrado. Para que tudo aconteça dentro daquilo que está previsto. E ele é visto pelos seus, entre aspas, subordinados como um ser superior, né? O representante do Deus ali. Exatamente. Então as pessoas já olham para ele com um olhar diferente. Normalmente esse tipo de comunidade religiosa tem uma dupla relação aí importante, né? Tanto do religioso, sacerdote, que ele quer ter o controle para poder controlar o povo, e simultaneamente o povo também gosta de ser controlado por um sacerdote, porque é mais fácil você ter as respostas, é mais fácil você saber para qual caminho você vai, é mais fácil você saber exatamente, milimetricamente o que é pecado, o que não é mais fácil você terceirizar a sua liberdade e a sua consciência para outro, né? Enfim, é um caminho de infantilidade. Você acabou de confirmar uma tese que, acho que eu já disse aqui, talvez, o Carlos, o pastor Brega veio aqui. Brega, querido. Que eu falo que é mais fácil você ser preso do que ser livre, né? Porque a liberdade, você tem a possibilidade de escolher. Agora, aquilo que você falou. Eu pergunto pro pastor e ele fala que, pastor, eu posso fazer isso ou não? Ele fala, não, meu filho, não faça. Exatamente. Não, pode fazer isso, né? Aí você tá livre, aí você fala, exatamente, tá com a consciência mais tranquila, que parece que você vai prestar atenção ao seu líder espiritual. É isso aí, isso aí. Eu citei no início Paulo, quando ele fala de Romanos capítulo 12, mas Paulo também teve uma experiência, não teve? Ele não teve esse lado místico dele também? Totalmente, né? É que esse texto, né, quando a gente fala de culto racional, a gente não pode confundir essa razão que está no texto com a razão moderna, com a razão iluminista, positivista, né? Porque tem séculos de distância, né? Ali. Paulo, eu acho que Jonas Machado, um teólogo brasileiro, existem outros teólogos famosos, né? Albert Schweitzer, né? Um deles, que vão trabalhar a percepção de que Paulo, na verdade, ele é um místico. Porque ele vivenciou uma experiência mística. O Saulo, para virar Paulo, ele precisa passar por uma experiência ali, ele passa por uma estrada de Damasco. Essa estrada de Damasco, ele tem uma experiência mística, né? Que desconstrói, e isso dura anos, esse processo de desconstrução do Paulo, né? Toda a maneira dele enxergar a fé dele, a religião, né? A fé que ele tinha, né? Porque assim, a gente sabe que Paulo, ele não era um perseguidor da igreja, porque ele era simplesmente um tirano, né? Maldoso. Né? Ele estava fazendo em nome do Deus dele, né? Então ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, seguindo a tradição de Elias. Sabe? Do Elias do Monte Carmelo, lutando contra os profetas. Purificar, né? De Baal, de purificação, exatamente, do zelo, a tradição do zelo, né? Em nome de Deus ali fazendo ali. E de repente, ele vive aquela experiência teofânica com Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele, pera lá, mas eu Exatamente. tô te obedecendo como eu tô te perseguindo, Exatamente. né? Aquele conflito ali. Exatamente. E aí ele vive essa mudança, né? Essa metanoia, né? Essa transformação que é resultado do quê? De algo experiencial, né? Experiencial. Tá, eu entendi. Você acredita, você que pesquisa bastante sobre o assunto, que a pessoa deve... A gente falou há pouco aqui do catequismo, né? No caso, você Sim. vai para a igreja, aprende tudo ali para você poder passar pelo batismo. Uhum. Que primeiro a pessoa precisa passar por isso, ou uma pessoa para ter uma experiência com Deus, um chamado de Deus, ela não precisa necessariamente passar por isso. Porque parece que o ser humano já tem a necessidade de Deus, de um ser superior para a adoração, que já vem no interior do ser humano. Sim. Você consegue trabalhar um pouquinho essa ideia aí? Claro. Essa necessidade que o homem tem de Deus, de buscar Deus. Eu acho que mesmo não frequentando uma denominação religiosa, parece que o homem já nasce com essa necessidade, com vazio. A Bíblia fala que há um vazio no coração do homem, né? Sim. Karl Rahner, teólogo católico, vai trabalhar justamente a partir daí, né? Desse vazio, dessa sede por transcendência do humano, né? Então me parece que realmente há um dado antropológico, né? É como diz a música do Titãs, a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte. O que é essa diversão e arte? É uma sede por algo que transcenda, né? A nossa rotina, transcenda a materialidade, transcenda, né, a obviedade da vida, né? Então acho que todo ser humano ele tem essa sede. E eu acho que quando a gente discute essa sede, esse vazio que há no coração do humano, eu acho que a gente está indo para o caminho de discussão da espiritualidade. E espiritualidade não necessariamente tem a ver com religião. Eu acho que são duas coisas distintas, né? Então, assim, quando a gente vai para um ambiente religioso, a gente corre o risco de vivenciar uma experiência religiosa no sentido dos dogmas, dos ritos, das catequeses, das escolas dominicais, das teologias e desses saberes que têm um traço racionalista e não necessariamente vivenciar uma espiritualidade. Né? Há esse risco. Deixa eu ver se eu entendi. Seria como se eu idealizasse Deus de acordo com os dogmas recebidos daquela instituição? Você confunde, né? Você confunde experimentar Deus com experimentar a vivência religiosa, que envolve obediência, um código moral, envolve ritos específicos que você participa, como você falou, poxa, eu guardava o sábado, então a pessoa guarda o sábado, ela vai para o culto, ela é dizimista, ela tá na escala para prestar alguns serviços comunitários durante o final de semana, ela escuta pregação, ela escuta louvor, ela canta, ela toca, etc, etc, etc. Né? Isso daí tá no campo da religião. Nada de errado com isso. Eu sou religioso, imagino você também é religioso, a gente participa de culto, a gente faz tudo isso. Agora, isso tudo não necessariamente significa que a gente está experimentando em primeira pessoa Deus. Mesmo na liturgia dessas igrejas fundamentalistas? Pode ser, dentro dos teóricos que estudam a questão da mística, porque a mística, né, é o termo técnico para a gente falar desse contato pessoal com o transcendente. Dentro dos teóricos, a gente encontra uma bifurcação aí. A experiência religiosa, litúrgica, né, de um ambiente ali de um culto, enfim, de uma missa, seja lá o que for, ela pode ser uma experiência mística, ou seja, eu consigo ter um contato pessoal com Deus dentro desse veículo que é a religião institucional, ou não. Ou é só uma religião institucional. Só um formalismo. Só ali um formalismo, momentos, né? Exatamente. Naqueles momentos que eu estou ali dentro do templo, da comunidade religiosa, eu estou vivenciando aquela experiência religiosa. Ali. Saiu dali, eu já não... Agora, não necessariamente aquilo ali é uma experiência mística, no sentido de você experimentar Deus em primeira pessoa. E aí tem outro elemento. A experiência mística, ela transcende a fronteira da religião. Eu consigo experimentar Deus, né, ou transcendente, ou uno de Platão. Os místicos, eles têm dificuldade até de nomear esse que a gente experimenta. Porque quando a gente nomeia... porque quando a gente nomeia, a gente já reduz a uma determinada tradição, já começa a dar nome. Entendi. E experimentar, né, o sagrado, experimentar o mistério, isso não é de nomear.
Não dá para dar nome, né? Então, a própria tradição bíblica mostra uma dificuldade da gente encontrar o nome de Deus, né? Moisés falando, né, para Deus, né? Quem que eu vou dizer que me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Mas há uma dificuldade dessa nomeação, porque Deus é um Deus que aparece, mas ele se oculta a todo momento, né? Então, quando a gente vai para esse lugar da experiência mística, ela transcende a fronteira da religião. Em outras palavras, você pode experimentar Deus fora da igreja, fora do ambiente litúrgico, fora desses círculos religiosos, né? Então você tem, por exemplo, para a gente ficar no mundo contemporâneo, né? Rubem Alves, Simone Weil, que são místicos, né, ali, que fizeram as suas experiências de Deus fora da fronteira da religião estrito sensu, né, digamos assim, né? E isso é algo recorrente, né? Por exemplo, Lutero, né, ele experimenta os caminhos oficiais para ele poder se sentir perdoado por Deus não foram suficientes para ele. Teve uma hora que ele teve uma relação com Deus ali, inclusive em contato com o texto sagrado, né, na medida em que ele relê Romanos capítulo 1, 16 a 17, e tem uma experiência com esse Deus que traz justiça para ele, imputa justiça nele. E aí ele vai escrever: os portões do céu se abriram diante de mim. Interessante, né? Interessantíssimo, né? Olha só o que ele experimentou, que não foi por intermédio de um padre, não foi por intermédio de um rito, não foi por intermédio de uma missa, né, de um ato litúrgico. Você acha que corre um risco de um teólogo definir Deus para uma pessoa e a pessoa pensar que Deus é daquela forma que foi definida pelo teólogo? Totalmente. Sim, isso é o mais porque recorrente você que citou acontece. Martin Lutero, se não me engano foi ele que falou que o homem usa uma máscara para esconder-se de Deus e Deus usa uma máscara para se revelar. Então a forma como ele se revela para você, se revela para mim, se revela para Thaís tá aqui, outras pessoas que estão aí ouvindo o programa ou assistindo, é diferente, né? É diferente. Então eu não posso sistematizar, falar que Deus é desse jeito. Não pode por quê? Porque eu também seria Deus nesse caso, seria uma... Porque daí quando você normatiza isso, eu acho que seria razoável a gente chamar isso de criarmos um ídolo. Quando eu acho que o Deus que está na minha cabeça, certo? Com as minhas definições, com as minhas categorias, do meu formato, do meu jeito, esse Deus, ele é Deus em si, e eu coloco esse Deus para todo mundo, ou você aceita ele ou você tá fora, na verdade eu crio um ídolo. A minha imagem e a minha semelhança. Porque idolatria, você define quem é Deus e é como se você fosse Deus também. Porque para saber, para entender a mente de Deus, eu penso que a pessoa tem que ser Deus, porque não dá para entender o Deus. Exatamente. É de uma arrogância plenitude, tremenda. É muita arrogância, né? Arrogância. E os teólogos costumam cometer esse erro. Sabe que, na minha experiência, é uma crítica, acho que construtiva, talvez. Quando eu estava estudando teologia, e existem vários cursos teológicos que não formam o pensamento crítico. Dependendo da instituição que você vai estudar, praticamente você é catequizado naquela instituição, porque você vai se tornar um pastor daquela instituição. Então você aprende mais sobre... Produção de mão de obra. Mais sobre a instituição do que realmente um pensamento crítico. Né? E aí se torna um Deus ali daquela religião, daquela... Exatamente. E quando você pensa ao contrário ali, no próprio curso teológico, você já é visto, na academia mesmo, você já é visto como, cara, esse cara tá estranho, esse cara pensa diferente. Não é pra chamar de academia, né? Se é que é academia, né? São seminários, exatamente. de produção de mão de obra aprovado pelo MEC para uma determinada denominação, né? Então, é triste isso, porque, na verdade, esse pessoal que está sendo preparado dentro desse sistema, eles vão reproduzir tão somente um tipo de imagem, de pensamento a respeito desse Deus, né? Para fazerem a roda da religião girar. E novamente, né? Não há problema nenhum em você ter seminários, obviamente, seminários confessionais com uma determinada tradição. Só que eu acho que os seminaristas, eles deveriam ser melhor capacitados para terem uma formação um pouco mais ampla, mais crítica, para eles poderem serem munidos de ferramental teológico, de ferramentas de linguagem para lidarem com a espiritualidade do povo. E lidarem com essa espiritualidade de modo mais artesanal, Wilson. Porque às vezes o modo acadêmico, e tá legal a nossa conversa aqui, que não tá muito no campo da academia, tá bem informal e dá pro pessoal entender, com certeza. Às vezes a pessoa se preocupa tanto em conhecer, tipo, profecia,
entendeu? O que pode, o que não pode na Bíblia e tal. Sim. Só que quando chega no momento que você vai visitar, você que é pastor, sabe muito bem disso. Quando você vai visitar alguém que está no hospital, ali entre a vida e a morte, e vai receber uma visita pastoral, que é uma palavra de conforto, o que vai adiantar você explicar ali, no caso, a profecia de Daniel ou Apocalipse ali, para aquela pessoa? Nada. Não vai fazer sentido para ela. Nada. Porque ela precisa preencher ali uma experiência, ali um vazio que está no coração dela ali. Exatamente. E esse vazio é preenchido com outra forma de teologia, porque não deixa de Exatamente. ser teologia Perfeito. a mística. Exatamente. Concorda comigo? Concordo. Eu falava isso no meu curso Plenamente. teológico. Falava, às vezes você fica preocupado aqui, querer saber isso, saber aquilo, porque sabe grego, sabe hebraico. É legal saber. É importante você saber. Eu diria Mas que é isso não é pré-requisito só saber. fundamental para não tá completo saber só uma parte. Exatamente. Porque, na verdade, quando você lida com o ser humano, a gente precisa estar munido de um tipo de teologia capaz de tocar o afeto. Exatamente. Né? É capaz de lidar com elementos mais poéticos nessa pastoral. Porque a gente pastoreia vidas, a gente não pastoreia mentes, a gente pastoreia corações, emoções. E isso não dá para fazer em série. Não dá para achar que isso aí dá para transformar pastoral em fabricação de carro Ford preto, tudo igualzinho, tipo da Revolução Industrial. Não é assim que funciona. Cada um é um universo. Cada indivíduo é uma história, cada um tem uma biografia, cada um tem um itinerário. Aquela questão do espírito, né? O espírito sopra onde quer e ele vai agir da forma que ele quer. Se a gente for colocar numa linguagem pneumatológica, é isso, né? A gente tem que ter esse discernimento do Espírito Santo para poder entender o que você fala naquele momento, o que você não fala, se você só chora junto, se você só abraça, se você dá algum tipo de instrução, se você dá algum tipo de conselho. Percebe? Mas isso é o lugar do quê? De um pastor que entende de espiritualidade, que compreende, tem uma formação espiritual profunda. E isso envolve trabalho acadêmico sério. Agora, quando você vai para essa coisa que você reduz a teologia a uma teologia sistemática, e você é isso acha que acontece de maneira geral, de né? maneira geral, isso que acontece. Acontece isso, porque aí eu não vejo sentido. As pessoas não veem sentido na religião, num pastor que, às vezes, ele quer uma palavra de conforto, o cara vem falar, não, você está sofrendo porque você desobedeceu aqui, um dos mandamentos da lei de Deus. E aí que está o ponto. Quando a gente fala de espiritualidade, formação espiritual e de mística, a gente fala de vida. Por isso que o subtítulo desse texto aqui é Por uma espiritualidade da vida. De vida, de algo que é orgânico, de algo que é complexo. Quando você vai para esse outro horizonte que a gente está conversando aqui, você vai para o ambiente do racionalismo. Exatamente. E aí, essa teologia, que tem um ar piedoso, tá? Ninguém vai chegar e falar assim, minha teologia é racionalista. Não, minha teologia é Deus puritana, amor, né? Reformada, é pentecostal, sei lá. Mas é uma teologia racionalista, porque ela é fundamentalista. Você confunde a revelação com a sua teologia. A sua interpretação da revelação, ela se dogmatiza. E quando isso acontece e você chega e tem contato com o ser humano, com o próximo, na vida, isso aqui é importantíssimo, Wilson. Quando a vida confronta a tua teologia, quando você está formado dentro desse ambiente racionalista, você fica com o quê? Com a vida ou com o seu sisteminha? Com o sistema. E o sistema, ele reprime a vida. Exatamente. Porque você só sabe fazer carro preto. Você é o Ford lá, você está na Revolução Industrial. Você está fazendo isso, você não consegue fazer nada artesanal. Parece que tira a empatia, né? Tira a empatia. É a aridez que a gente falava. Se torna árido. Então você é obrigado a dar respostas a partir do seu sistema. E quando a vida te confronta com questões que você não consegue dar resposta, você mata a vida em nome do seu sistema. Profundo isso aí. Isso aqui é uma desgraça. Isso aqui é triste. Isso é uma coisa assim que dá vontade de chorar. Porque é aqui que nascem o quê? Aqui que nasce a violência, aqui que nasce a opressão, aqui que nasce a manipulação, aqui que nasce, sabe, tudo isso de desgraça e de coisa ruim que a gente vê muitas vezes no fenômeno religioso. Né? Aqui que nasce, aqui se acendem fogueiras.
Pesado isso aí. É pesado, pesadíssimo. Por que os evangélicos têm medo de falar da mística? Eles parecem ter um certo preconceito. Por que você define isso? Por que você acha? Acho que deve ter algumas razões, né? Dentre elas, né, há um certo preconceito com essa questão da mística, há muita confusão, porque acha que mística é misticismo, né? E novamente, o protestantismo é um tipo de religião muito racionalista. Talvez comete o erro da bibliolatria, você acha que não? Totalmente. Quando você defende mais a Bíblia. Com certeza. Esquece da vida, que é o ser humano, Exatamente. que Deus morreu pela vida. Esquece, eu acho que esse que é o ponto, né? O problema não é defender a Bíblia, né? É achar que a Bíblia não valoriza a vida. A Bíblia, ela valoriza a vida, né? A gente tem que saber interpretar a Bíblia, mas o problema é que se absolutiza a Escritura em nome de um sistema teológico. Esse que é o ponto, porque não é que valoriza a Bíblia, valoriza uma interpretação específica da Bíblia. Da Bíblia, que se for ver como um todo, claro. Exatamente. Que a Bíblia vai falar sobre a vida, amar o próximo, a Bíblia, você está falando de 66 livros escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, é uma biblioteca, por isso que é Bíblia, né? Uma coisa absolutamente complexa, difícil de sistematizar, eu diria impossível de sistematizar, ao ponto que você tem que falar de uma teologia joanina, de uma teologia lucana, de uma teologia paulina e assim por diante. Porque você tem teologias, você tem um monte de coisa dentro da Bíblia, né? Mas em nome de uma interpretação, aí você cria essa bibliolatria. Mas a gente tem que sempre reforçar que o problema não é a Bíblia, o problema é essa interpretação que foi absolutizada. Né? Inclusive, transformando a Bíblia em algo a mais do que ela é. Ela não precisa ser mais do que ela é para ela ser importante para a nossa tradição. Né? A gente precisa lembrar que ela não é Deus. Né? A gente tem Jesus como mestre, não a letra né, da Escritura. Então, essas distinções são importantes. Né? E muitos teólogos vão trabalhar isso. Você acha que existe uma interpretação para racionalização? A interpretação do Deus do Antigo, chamado Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento, que para mim é um só, mas só que tipo... Sim. Há uma dicotomia aí, né? Um Deus do Antigo era desse jeito, um Deus do Novo era desse jeito. Então, o Antigo seria o mais racional na visão geral? Não, acho que não. Acho que não me parece que é isso, né? Essa discussão do antigo, do novo, do Deus que é, qual Deus. Mais, isso daí é uma discussão mais por olho, antiga, né? Na teologia, a gente remonta lá a Marcião, né? E aí você tem ênfase, você tem interpretações. Por exemplo, Lutero, ele era uma pessoa que tinha um tipo de pensamento teológico por conta da questão do seu contexto histórico, da questão das indulgências, da manipulação que havia ali dentro da fé do povo, etc e tal. Quando ele descobre a doutrina da graça, a compreensão da graça, da justificação pela fé somente, ele fica com esse Deus da graça. Então, qualquer coisa que destoe disso, mesmo do ponto de vista bíblico, ele vai para cima. Tanto é que ele chama a carta de Tiago de epístola de palha, que ataca fogo. Né? Fraca, né? Porque fica falando muito de obras, né? Ele confronta muito, usa a figura, né? Ali o arquétipo de Moisés para confrontar, né? A pessoa de Cristo, né, com duas visões. Então, ele tem uma certa descontinuidade um pouquinho mais acentuada, coisa que Calvino ele tem menos. Né? Então, eu acho que tudo passa, no final das contas, por hermenêutica, por interpretação. É esse que é o ponto, né? Então, você consegue encontrar os traços do Deus misericordioso revelado em Jesus no Antigo Testamento. Afinal de contas, a gente tem que lembrar o seguinte, que Jesus não tinha o Novo Testamento na hora que ele estava vivendo a vida dele ali. Ele citava só trechos do Antigo Testamento. Exatamente. Né? Então ele trabalhava com a Torá, ele trabalhava com a tradição, com a literatura judaica. Agora você tem o quê? Interpretação. Você tem hermenêutica nesses processos. Né? Então acho que tudo passa por isso, né? Entendi. Nossa conversa tá boa, mas o tempo tá passando. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu novo livro aí. Poxa vida, que legal. Fizesse a propaganda. Muito bom, gente. É um privilégio. Obrigado, Wilson, mais uma vez pela oportunidade. Teomística por uma espiritualidade da vida. Esse texto, nesse trabalho, né, que é resultado da minha tese de doutorado, eu tento repensar a teologia. Em que sentido? Quais seriam as consequências se nós assumíssemos a radicalidade da questão da mística no fazer teológico? Tudo isso que a gente está conversando aqui. Se a gente levar tudo isso aqui radicalmente a sério, o que isso
mexe e influencia o nosso modo de fazer teologia. Então é isso que eu vou discutir aqui. Então é isso que eu batizei de teomística, né? Não é uma teologia mística. Teomística é uma hermenêutica, é uma maneira de a gente interpretar o fazer teológico, né? Então, na verdade, a grande tese aqui é chegar num lugar em que a gente relativiza todas as teologias. Porque todas as teologias, elas nada mais são do que interpretações e possibilidades para a gente tatear aquele que não dá para a gente conhecer de maneira absoluta. Então eu não posso, como teólogo, achar que eu tenho uma verdade absoluta. Não pode. Jamais. À luz do que eu tento sustentar aqui, Não. isso é uma impossibilidade. Você parte do pressuposto, é um a priori, que a sua teologia, obrigatoriamente e necessariamente, ela é tão somente uma interpretação. Aí você fala assim, mas a teomística, o que ela é? Ela também... mas você não está absolutizando a teomística? Eu deixo claro. A teomística, ela é só uma proposta também. Ela é só uma possibilidade. Porque senão seria uma contradição. Exatamente. Né? Ela é uma possibilidade. Ela é uma hermenêutica. Então, ela assume o caráter dela. É mais uma opção, né? Exatamente. Só que... Mas que parece ser bem mais relevante, assim. Ou tão relevante quanto, né? uma Porque se você conseguir conciliar, eu acho que fecha ali o... Porque assim, dá um equilíbrio melhor. Qual que é o meu ponto, né? Nesses anos de professor de teologia, a gente se depara para dar aula com um monte de teologia, né? Então você passa por um monte de teologia. Todo mundo já vem com um monte de pressuposto também, os alunos também chegam ali, né? Professores e tal. E aí a gente entra naquele ambiente bélico, apologético. Qual que é melhor? Quem tá certo? Quem tá errado? Quem que é isso? O que é aquilo? Eu sou esse, eu sou esse, eu sou aquele outro. Autor, tá? Que no final das contas, do meu ponto de vista, é isso. A teologia ela é utilizada ao longo dos séculos como arma de violência. Infelizmente. Ou simbólica ou até física. Né? Graças a Deus pelas nossas leis modernas que nos proíbem de acender fogueiras em relação aos outros. Inclusive no Brasil, o fenômeno que ocorre aqui atualmente é quase isso. Né? Exatamente. Muita gente seria morte. Já seria morta. Exatamente. Né? Então você tem esse ambiente. E o meu ponto é, como que a gente destrava esse mal? Como a gente destrava isso? E eu começava a estudar os teólogos, eu falava, nossa, esse teólogo aqui, mas é bonita a teologia dele, olha que coisa interessante, para onde ele caminha, como que ele elabora a linguagem que ele utiliza, as categorias que ele escolhe, etc e tal. E essa teologia? Essa também é bonita. Essa também tem a sua beleza, essa aqui também tem a sua relevância, essa aqui também tem... E todos esses autores e teólogos, ao longo da história da igreja, eles tiveram as suas experiências de fé. Então você não ia vendo uma teologia e outra como concorrentes, mas como complementares, né? Eu não diria nem como complementares, necessariamente, porque às vezes elas podem ser antagônicas, mas como possibilidades. A palavra mais correta seria essa, exatamente. Possibilidades. Possibilidades. Né? São interpretações. Interpretações. Então, elas não são igual à revelação, com R maiúsculo. Nenhuma teologia pode querer ser isso, porque na medida em que ela quer ser isso, ela se ensoberbece. E isso produz o quê? Isso produz morte, violência, apologética e tudo isso que a gente está denunciando aqui, e racionalismo, né? Então, a minha tese, ela passa por isso, é uma proposta, né? Para a gente olhar e encarar o fazer teológico de uma outra maneira. E eu me aventuro, não significa que não tenha gente que faça isso. Tem gente que faz isso já. Só que aqui eu tento sistematizar, né? Se a gente pode usar essa palavra, né? Eu chamo, na verdade, de sabedoria teológica. Eu proponho 7 conceitos de sabedoria teológica que nos ajudam a encarar o fazer teológico de uma outra maneira. Então, na medida em que você usa essa sabedoria que eu estou propondo aqui, você produz uma teologia destravada desse ar superior e arrogante. Eu acho que é uma teologia mais humanizada, né? Completamente. Mais humanizada. Você vai para um lugar mais humanizante, mais humanizador. Você desce daquele patamar de teólogo, de superior, de conhecedor de saber, e principalmente, único, né? E você vai para a vida. Porque teologia, você começa a perceber que ela nada mais é do que uma brincadeira. No bom sentido. Ela é algo lúdico que a gente faz. Não tem como conhecer a mente de Deus, conhecer Deus em toda a sua plenitude, né? Impossível. Só se você fosse Deus, tivesse a mente de Deus. Exatamente. Então, teologia é uma brincadeira. A gente brinca de fazer teologia. A gente escolhe as linguagens que a gente pensa, a gente tenta imaginar, é um exercício... A gente brinca no campo das ideias, né? Brinca no campo das ideias. E eu acho que para fazer teologia, a linguagem menos pior... É uma linguagem mais poética, é uma linguagem mais metafórica, uma linguagem mais simbólica. Não à toa Jesus só contava parábolas, né? Para poder falar o que era o reino de Deus. Então a racionalização da experiência de Deus deixa a religião sem poesia, nesse caso. Totalmente.
Acaba com a poesia. Porque a poesia, ela abre. Porque a poesia, ela é em si mesma uma linguagem completamente simbólica. Você lê um texto de poesia, não é para você aprender a fazer um bolo, né? Não é um texto científico, não é um artigo acadêmico. A poesia é um deleite. Quem escreve uma poesia, escreve para você comer aquelas palavras. Né? Então eu acho que a teologia, na medida em que a gente destrava ela e torna ela mais um jogo lúdico, uma brincadeira, a gente consegue oferecer para quem está nos lendo algo mais prazeroso, né? Apetitoso, para a gente poder degustar aquelas tentativas de falar sobre aquele que a gente não consegue nem nomear. Parabéns pelo seu trabalho e me dá a impressão que você consegue, assim, de alguma maneira, com esse seu novo livro, tirar um pouco a opressão que a religião exerce nos leigos aí, né? Nos subordinados às comunidades religiosas aí que não pensam dessa maneira. Parabéns aí pelo seu trabalho, tá? Tentei fazer Como que as pessoas poderão adquirir seu livro aí? Fala pro pessoal aí, deixa suas redes sociais aí que o tempo tá corrido, temos mais uns 3, 4 minutos aí pra encerrar. Teomística vocês vão encontrar lá no site da editora Recriar, né, para ser adquirido. Também tá em outras plataformas, na Amazon, vocês encontram o texto, o trabalho. E as minhas mídias sociais, André Anéas, né? Isso no Facebook, Instagram, em todos os lugares aí vocês vão encontrar. A Igreja Batista em Quitaúna, oficial IBQ. E se você me permitir, eu tenho conduzido uma instituição educacional, Laboratório de Teologia, Espiritualidade e Mística. Labtem, né? E no Labtem a gente tem procurado difundir, fazer um ambiente plural em que a gente possa pensar a teologia. Isso aqui eu diria para vocês que é o eixo, né, ali pedagógico de tudo aquilo que a gente pensa como instituição. Tá, então se alguém quiser fazer um curso com você, ele participa desse Labtem? Exatamente, pode procurar o Labtem nas mídias sociais, a gente está sempre divulgando, inclusive agora em breve a gente vai abrir para novas inscrições, a gente tem um curso lá, Wilson, de Teologia e Espiritualidade. Legal, em que tudo isso aqui a gente discute, é um curso de 2 anos, aí você fala, puxa, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, em parceria lá com a Unida de Vitória, e 2 anos por quê? Por que tão longo, né, para um curso de pós? Porque a gente quer formar o aluno de uma maneira artesanal. Então, talvez você tenha saído de um seminário, tá aqui uma possibilidade para você se aprofundar teologicamente e, quem sabe, pensar e repensar maneiras de desenvolver uma pastoral mais saudável. É mais que necessário, é mais que urgente. Você que tem responsabilidade aí com a área teológica, né? É um pastor de uma denominação, pense um pouquinho mais, reveja a sua teologia, estude mais, deixe o Espírito Santo agir no seu coração. André, antes de encerrarmos aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para alguém que de repente enxerga a religião assim de uma maneira tão racional e ela pode ser mais leve, pode ser mais efetiva na vida das pessoas. Deixa uma mensagem para eles aí. Olha, o que eu podia te falar, acho que, né, depois dessa conversa tão agradável, né, é que você pode ter certeza que Deus, ele não pode ser domesticado. Então, todo o ambiente religioso árido, rígido, é uma coisa artificial e é possível você experimentar uma espiritualidade mais profunda, mais contundente, que te dê mais respostas em relação à vida. Isso é uma possibilidade e você encontra inclusive instituições religiosas que te ajudam nisso, outras que não te ajudam tanto, mas saiba que existem caminhos possíveis para você experimentar algo mais real e concreto do transcendente na sua vida. É isso aí. Eu me lembrei agora de um verso da Bíblia que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um texto que é usado muitas vezes, acho que o Brasil inteiro já sabe esse texto de cor. E quando eu estava vindo para cá, André, para a nossa gravação, me deu um insight, uma experiência mística nesse verso. Eu me perguntei o que é a verdade. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade, o conhecer bíblico é você ter intimidade com Deus. É quando você tem intimidade com algo, esse é o conhecer bíblico. Então, para você ser liberto, você precisa conhecer Jesus. Uma pessoa, né? Uma pessoa, ideia. Não a ideia dele, não o que falam sobre ele. Exatamente. Ele tem que saltar das páginas da Bíblia, da interpretação teológica de um pastor, de um reverendo, né? E fazer sentido na sua vida. Isso aí. E eu queria terminar aqui a nossa gravação citando as suas palavras, fazendo das suas palavras as minhas também. É interessante que você coloca nesse livro, quando você faz essa crítica aqui, a racionalização da experiência de Deus, quando você diz assim: longe de mim de um espírito bélico apologético,
O presente autor não é inimigo do leitor, ao qual muito estima. A história contada por Kierkegaard é citada por Rubens Alves, pode convencê-lo da sinceridade de quem vos fala. E aí você termina num parágrafo aqui, parágrafo muito interessante, que diz assim: se Deus tivesse na sua mão direita toda a verdade, na sua mão esquerda somente apenas o perpétuo impulso na direção da verdade, muito embora acrescido do fato de que estou destinado a errar sempre e eternamente, e me dissesse, escolhe, eu escolheria sua mão esquerda e diria, dá ao Pai a verdade pura, na verdade, ou a verdade é para ti somente. Preferimos a esquerda. Exatamente. É isso aí. Lindo. Lindo, né? Muito bom aqui, né? Kierkegaard Ninguém pode se achar o melhor de todos, né? Exatamente. O próprio Cristo veio até nós, se humilhou, se tornou... A verdade pura é só pra Deus. Só pra Deus. A gente só tem o impulso. A gente brinca com a teologia, demais. como você falou. E a gente vai brincar teologia. Com certeza. Teologia. Muito obrigado, tenho certeza que foi proveitosa a nossa conversa aqui. Eu gostei muito, eu tenho certeza que você gostou. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Nosso Instagram é liberchat_. Tem o YouTube, só digitar lá Liberchat. Tem o Spotify também, Liberchat, ok? Que Deus abençoe você, toda a sua família. Um grande abraço mais uma vez, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmãozão. Seja bem-vindo aí. Alegria estar contigo, viu? Se precisar e quiser vir, essa porta está aberta. Vai ser um prazer. O estúdio está aí. Isso aí. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, gente. Tchau.